Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a palavra de Jesus. Hoje nós estamos começando a lição 4, hoje então é dia 17 de janeiro do ano de 2026 e hoje eu dou parabéns à minha irmã Michele, faz hoje aniversário, a Mana, né? Ela me chama de Mano, minha irmãzinha faz aniversário hoje. Ela está completando mais um ano de vida. Claro que eu não vou dizer a idade dela, mas que Deus possa abençoá-la e que esse dia seja um dia especial, mais do que nunca. Além de ser sábado, também um dia do aniversário dela. Para você que está também fazendo seu aniversário, conhece alguém que está fazendo aniversário, que Deus possa abençoar, proteger e guardar, para que esse dia seja não apenas mais um dia, mas um dia especial. Um dia que se completa um momento da vida, né? E começa a ser uma renovação de existência, de vida, né? Para que a pessoa possa ali, seu amigo, você talvez esteja fazendo aniversário, possa recomeçar hoje uma nova existência, um novo circuito na vida, seguindo ao lado de Jesus. Vamos então à lição da semana que fala sobre unidade por meio da humildade. Olha só que interessante. Humildade e unidade. O que essas duas coisas têm a ver? O que elas têm em comum? Quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai de Mateus, Marcos, Lucas e João, o que a gente encontra? Nós encontramos Jesus criando uma igreja, fundando uma igreja, com base nos apóstolos. Ele pegou um grupo de pessoas completamente aleatórias, né? Pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, o máximo talvez vindo de uma região, alguns até tinham uma função parecida, mas vocês tinham lá cobrador de impostos, nós tínhamos lá zelotes, que eram pessoas que eram fanáticas religiosas, que usavam da violência para alcançar os seus objetivos. Você tinha um ladrão, que você sabe muito bem quem era. Você tinha pessoas que eram pescadores. Tinha outras pessoas com profissões que a Bíblia não descreve, mas todas pessoas simples. Provavelmente nenhum deles sabia ler ou escrever direito. Talvez alguns sabiam alguma coisa, né? O Mateus, que era cobrador de impostos, tinha um letramento, mas os outros eram pessoas iletradas, provavelmente nem sabiam ler nem escrever. Então, eram pessoas diferentes, com talentos diferentes, idades diferentes. Algumas pessoas falam que os apóstolos eram mais jovens do que Jesus, então ali por volta dos 14 aos 20 e poucos anos. Algumas pessoas falam que eles tinham idades aproximadas de Jesus. O que nós sabemos era o seguinte, era um grupo diferente. Era um grupo misto, né? Pessoas completamente diferentes, mas que tinham algo em comum, Jesus. Jesus era o elo de ligação entre todos eles. Jesus fazia com que eles estivessem juntos. Jesus era a base desse grupo especial de membros escolhidos para começar a Igreja de Cristo. Esse grupo diferente também tinha um acréscimo de outras pessoas que iam aglomerando-se em volta de Jesus, iam crescendo em volta de Jesus, sendo discípulos de Jesus assim como eles. Só que esses 12 eram os apóstolos, né? A base da igreja. Quando Jesus ascende aos céus e vai lá no céu interceder por nós, que é o papel de Cristo, o que acontece com a igreja? Ela fica abandonada? Não. A união os fortalece. O primeiro momento é eles se juntarem e orarem fervorosamente para que Deus derrame as suas bênçãos. E ao fazerem isso, o Espírito de Deus é derramado sobre eles e eles têm então o dom de línguas, o dom de anunciar o Evangelho e começam a proclamar a mensagem de Jesus. Você acompanha isso no livro de Atos, a partir do capítulo 2? Como acontece essa bênção especial do Espírito Santo através da unidade da igreja. Quando eles estão unidos, Deus os abençoa. E a ênfase que Paulo dá na carta de Filipenses, é o que nós vamos estudar agora, fala exatamente disso, dessa união que a igreja precisa ter para receber as bênçãos de Deus, para receber o Espírito Santo e estar fortalecida e preparada, não apenas para levar o Evangelho, como se já fosse pouco, né? É muita coisa, mas também para sermos uma família, que é o objetivo de Deus através dos seus escritos, né? Do que Ele deixou para a gente. Nós sejamos uma família, a família de Cristo. Olha só o que diz a lição. Hoje o verso áureo diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O que ele fala aqui? União. Ele pede para que a igreja esteja unida, isso para a alegria dele, para ele ficar muito feliz. E a gente pode pensar aí que Jesus fica extremamente feliz quando seus filhos vivem em união, né? Como é bom que os irmãos vivam em união. E olha só,
e têm o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aqui ele está falando da gente ser realmente um só corpo em Cristo, que é o que Jesus ensina. Somos a sua igreja, somos os seus filhos. Aquele que causa divisão na igreja não é de Jesus. Aquela pessoa que só critica os outros irmãos não está sendo trigo, está sendo joio em meio ao trigo, está sendo um falso cristão, e não é isso que Deus ensina. O que Deus pede é que nós sejamos unidos em força, em alma, em mente, um propósito. Todos nós somos diferentes, assim como aquele pequeno grupo de apóstolos, mas todos tinham o quê? Jesus, que os unia. Se nós tivermos Jesus, apesar das nossas diferenças, nós seremos unidos. Sabe quem traz desunião? O inimigo de Deus. Ele começou a desunião no céu. Ele começou a olhar para si mesmo e não para os seus irmãos. E começou a se vangloriar, se achando muito especial. E hoje eu separei aqui o texto bíblico para a gente dar uma olhada sobre como o inimigo de Deus ele trabalha com a desunião. E olha só o que diz Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. Fala assim a palavra de Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Na verdade, ele não queria ser semelhante ao Altíssimo. Todos nós queremos ser semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo. Ele não queria ser semelhante a Jesus no sentido de caráter. Ele queria ter a autoridade. Ele queria ter o poder. Ele parou de pensar na unidade da igreja, dos anjos, do povo de Deus, dos irmãos, e começou a focar em si mesmo. E isso fez com que a igreja se dividisse. O céu se dividiu e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Isso acontece quando nós olhamos para nós mesmos e não para a igreja. Quando nós focamos nas críticas e não nos elogios. Quando nós focamos naquilo que é errado. E olha só o que Satanás fez com a igreja de Cristo. Vamos lá, quando o ser humano é criado. Em Gênesis capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O inimigo de Deus, ele pega a palavra e a distorce. Isso causa dúvidas. Ele começa a colocar no nosso coração a dúvida da palavra de Deus. Mas será que Deus disse isso mesmo? Será que é isso que ele quis dizer? Mas e se eu fizer diferente daquilo que Deus me fala? Deus me pede para ser um com a sua igreja. Mas e se eu for um comigo mesmo? O que acontece? Vamos lá. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. E aqui ela começa a acrescentar, nem tocareis nele para que não morrais. Deus não disse que não tocareis, ele só falou que eles não deveriam comer da árvore. Então ela começa a justificar-se, criando uma desculpa, se afastando do que Deus havia dito. Olha só, começa a haver dúvida, uma tentativa de justificar alguma coisa, sem o aval de Cristo. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Isso tem muito a ver com a lição que nós estudamos ontem e a semana passada. A morte é um sono, mas o que o inimigo de Deus fala? Que a morte é só um estágio da existência. Nós continuamos vivos de alguma forma, afinal, a morte não existe. Certamente não morrereis. A sua alma é imortal, o que Deus não ensinou. A imortalidade de Adão e Eva dependia da obediência a Deus. Vamos lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando a semente da dúvida chega no nosso coração, a unidade do povo de Deus, apesar da diversidade, torna-se o quê? Quebra. Ela não existe. Nós deixamos de ser unidos, perdemos a humildade de reconhecer a vontade de Deus, o que Deus deseja para nossas vidas, e o eu se torna mais forte. Né? Sem humildade, agora é o eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, não em caráter, mas em poder,
em adoração, principalmente de mim mesmo. É isso que o inimigo causa no nosso coração, uma divisão profunda, dúvidas quanto à palavra de Deus, o que Deus ensina. E nós não podemos permitir que isso aconteça com a gente. Porque se a gente permite que isso aconteça, tchau, tchau, unidade. Tchau, tchau, igreja. Não existe mais Jesus. Nós já vimos isso agora. O que nos torna uma igreja é Jesus. A base que nos une é Jesus. E se Jesus é tirado dessa conta, não sobra mais nada. Nada permanece. A não ser o nosso próprio eu, que é gerado ali através do pecado, do egoísmo, sem Cristo, que acaba nos trazendo destruição. É uma autodestruição, uma autossabotagem, tanto para a gente quanto para as pessoas ao nosso redor. A nossa família deixa de existir como família real quando o amor, o vínculo da paz, ele é retirado. E Jesus é o amor, né? Deus é amor. Que eu e você possamos aprender bastante na lição da semana. Vamos aprender muito sobre a questão da unidade, sobre a humildade e como podemos, então, em Cristo Jesus, sermos unidos em alma, mente, para que possamos ser uma igreja unida apesar das nossas diferenças, que sim, existem, sempre vão existir. Não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, isso apenas nos soma, desde que Jesus seja o centro. No contrário, causará nossas diferenças, causará uma desordem. Nós vamos ser pessoas que vão estar sempre em luta constante e não em unidade com humildade. Que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Peço a você que nesse momento ore comigo, pedindo a bênção de Deus para a unidade, no amor, no vínculo da paz. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por tuas bênçãos, pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos uma igreja unida, fortalecida pela graça de Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar o estudo da palavra do Senhor. Tchau, tchau.